Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do dia, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós vamos receber juntos a lição 289. O passado acabou. Ele não pode me tocar. Antes, nós vamos receber juntos aqui o tema especial que está nos conduzindo nessas lições, que é o texto 7, que está na parte 2 do livro de exercícios. O que é o Espírito Santo? Mas antes eu sinto de te convidar a aquietar a mente, a estar aqui agora, nesse instante, e deixar ir tudo o que não é. Qualquer ideia sobre esse dia, ansiedades, preocupações, só por um instante, deixar ir o significado, a interpretação sobre tudo, toda a expectativa, dar um passo para trás e permitir que o Espírito Santo nos conduza nessa jornada. Abrir o nosso coração para receber como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez. O passado acabou. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim
dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser um meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a Ele, Ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Lição 289. O passado acabou. Ele não pode me tocar, a menos que o passado esteja acabado na minha mente. O mundo real tem que escapar à minha vista, pois realmente não estou olhando
para parte alguma, vendo apenas o que não existe. Como posso, então, perceber o mundo que o perdão oferece? O passado foi feito para ocultá-lo, e por isso o mundo só pode ser contemplado agora. Ele não tem passado, pois o que, se não passado, pode ser perdoado, e tendo sido perdoado, ele desaparece. Pai, que eu não olhe para um passado que não existe, pois tu me ofereceste a tua própria substituição em um mundo presente que o passado deixou intocado e livre do pecado. Vou repetir. Pai, que eu não olhe para um passado que não existe, pois tu me ofereceste a tua própria substituição em um mundo presente que o passado deixou intocado e livre do pecado. Eis aqui o fim da culpa. E eis-me aqui, pronto para o teu passo final. Haveria eu de requisitar que tu esperasses mais tempo, até que o teu filho achasse a beleza que planejaste para ser o fim de todos os seus sonhos e de toda a sua dor? Vamos juntos ao nosso momento de prática e já voltamos aqui. Vamos ficar uns minutinhos em silêncio. Passado acabou. Ele não pode me tocar.
O passado acabou. Ele não pode me tocar. O que é o passado? Será que é o que a gente pensa que é? Naturalmente, a nossa parte da nossa mente, ela imagina esse passado como esse passado que a gente conhece aqui, né? Passado, presente, futuro. Essa, esse tempo linear. E aí, às vezes, parece, dependendo de como eu escolho olhar para essa lição, que ele está falando sobre o passado, né? E aí tem essa sensação de que o passado não está aqui, ele passou. Quando a gente fala do tempo linear, é assim, né? O passado passou, né? E o que eu estou vivendo agora, o que eu penso viver agora, e esse futuro que eu penso imaginar, não é passado, é presente e futuro. Quando a gente olha para o tempo, segundo a luz de Um Curso em Milagres, tudo é passado. O presente, o que a gente chama de presente, e o que a gente chama de futuro, também é passado. Só porque o roteiro está escrito, só porque o sonho já acabou, né? Então, o Filho de Deus, por um instante, pensou ter uma ideia, uma diminuta e louca ideia de separação. Será que eu posso fazer um mundo à parte do meu pai? Um mundo onde só eu posso reinar? Nesse instante, nesse diminuto instante, o Filho de Deus pensou ter uma ideia de separação, e nesse mesmo instante Deus te respondeu: não, não é possível. Só que nós experimentamos esse instante, a nossa experiência desse instante é o tempo inventado. O tempo passado, presente, futuro, essa linearidade. E que mais a gente pensar sobre isso, né? Então, nesse sentido, o passado acabou porque o sonho acabou, porque nada real pode ser ameaçado e nunca aconteceu. Mas nós estamos ainda acreditando, né, nessa experiência física, né, e experimentando isso como acreditando que isso é a nossa realidade. E aí, quando a gente lê o texto especial, né, o que é o Espírito Santo, uma frase hoje, uma sentença ficou aqui na minha mente, que está no parágrafo 2, na sentença um. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a única vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para mim, para nós? Desperta, acorda. Não é a vontade de Deus que nós continuemos transitando entre sonhos
que, por mais belos que pareçam, ainda não são a nossa realidade. Não importa qual seja a forma, já acabou. E a gente pode aceitar, reconhecer o que a gente sente sobre isso, o que a gente pensa sobre isso, né? Porque tudo acabou, tudo. Não há nada novo, não há nada novo mesmo, realmente novo, sabe? Tudo já acabou. Inclusive o que eu penso está aqui fazendo agora, né? É, inclusive isso aqui já acabou. Não é porque eu acredito que isso aqui é o presente que não é passado. E Jesus ele vem falando isso em muitas lições, né? Me vieram aqui à mente algumas lições. A lição 7, eu vejo só o passado. A lição 158 nos apresenta o roteiro está escrito, né? Que é um treino, né? Parece que tem uma polêmica em torno disso, né? Só porque é essa percepção de que a gente não controla nada mesmo, né? A nossa única escolha é pelo propósito. Então, esse conceito, né? Essa ideia de que o roteiro está escrito, de que está tudo escrito, não é confortável para o sistema de pensamento do ego, porque a gente acredita que não está, que a gente precisa criar, que a gente precisa mudar e que isso não está escrito. Isso sou eu que crio, sou eu, né? Criando a parte, né? Criando algo novo à parte. Então, o ego ele se sente bem ofendido com o roteiro está escrito, que foi inclusive tema da nossa imersão. Setembro, setembro. E uma outra lição que veio à mente, enfim, Jesus ele vem trazendo nos apresentando esse outro jeito de viver, além do tempo, né? Então ele quer mostrar o poder da nossa mente mesmo, toda a completeza, né, do ser. Então, o passado acabou, não é esse passado de Priscila, que teve uma infância, uma adolescência, né? Não é só sobre esse passado que eu conheço, que eu fiz, né? Mas é tudo que eu penso ter feito, todos esses autoconceitos, né? Para fugir da minha realidade por medo. E ele não pode me tocar porque nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas só uma experiência pode realmente é, nos mostrar que é assim. E a pergunta que me veio durante o momento de prática foi: o que é o passado? O que é o passado? A outra lição que estava na minha mente que voltou agora, que naturalmente a gente traz para a linha do tempo, faz parte do nosso processo, é útil. Entrega o futuro nas mãos de Deus. De uma forma amorosa e gentil, né? Jesus traz esse futuro, porque é como a gente conhece aqui.
passado, presente e futuro. Mas ao entregar, e ele fala isso na lição, se eu não me engano, quando eu entrego o futuro nas mãos dele, eu entrego o tempo todo, toda a ideia de tempo, porque tudo é passado, inclusive o futuro. Tudo acabou, nada aconteceu, nem começou. Então, que lindo, uma ótima oportunidade de praticar essa lição. Hoje, quando eu acordei, quando eu acredito, pensei ter acordado nesse mundo, eu vi minha mente assim cheia de histórias, com vários companheirinhos poderosos do passado, entre aspas, do passado da historinha de Priscila na mente. Sim, assim que eu abri o olho, vários nomes e, obviamente, sensações, julgamentos, interpretações, boas interpretações, lindas interpretações, e interpretações não tão boas assim. E aí eu vi que a minha mente estava bem agitada e eu achei estranho. Falei, nossa, Jesus, que esquisito, que, que lugar esquisito. O que está acontecendo aqui? Porque a primeira coisa que o ego diz é: você é vítima, você acabou de acordar, você não escolheu isso. Você acabou de acordar, você estava dormindo. Uhum. E aí eu parei e fiquei, gente, tem muita coisa aqui. Muita, tem uma galera aqui, tem uma galerinha, tem muitos professores aqui. O que isso está me mostrando? Qual que é a lição de hoje? Qual que é a lição de hoje mesmo? O passado acabou. Ele não pode me tocar. Aí eu, ai, Jesus, que maravilhoso. Que didático, né? São só oportunidades de eu olhar e perdoar essas ideias. Obrigada. Nossa, que delícia, sabe? Olhar para todas essas encenações, essas imagens e, ó, é só para eu perdoar essa ideia de passado, de tempo, para que ele desapareça mesmo. Ó, Jesus até levantou a mão. Jesus, ó, vou abaixar. Então, assim, é só a oportunidade de perdoar, de praticar o perdão, né? E que delícia é. E aí eu senti muita gratidão. Isso que é gostoso, assim, eu senti gratidão, porque eu estranhei a minha mente daquele jeito. Que tá acontecendo aqui? Não sei se eu quero ficar aqui, nesse lugar. Imagina, sempre me vem essa ideia, né? Imagina que cada pensamento é uma casa, é um lar. Onde você quer morar? É eu. Fiquei, nossa, não, que esquisito, estranho demais. Esse não é o meu lugar. Por quê? Pra quê? Pra que tudo isso? Eu quero perdoar. Aí lembrei da lição e vi a perfeição da oportunidade de praticar aqui nessa lição. O passado acabou, ele não pode me tocar. E aí cala todas essas historinhas com esses personagens, com esse passado, é, que parece importante, né? E que é uma prisão. O passado nos prende. A ideia de passado é uma prisão. Até esse passado aqui que a gente conhece mesmo. A gente se prende ao outro. Ai, porque eu vivi tantas coisas com essa pessoa,
né? Você não sente mais inspiração de estar ali, talvez nesse relacionamento, mas você teve um passado tão importante com ela, você deveria dar uma chance para esse relacionamento. E aí a gente não deixa a gente não assiste, né? A gente não deixa tudo acontecer como já aconteceu. A gente tenta interferir. Não tem como interferir, mas a gente tenta. E esse tentar cansa muito, é exaustivo. Deixa ir, já foi, deixa ir, acabou. Esse é o meu, essa é a minha lembrança aqui. É algo que eu me lembro muito. Deixo ir, eu deixo ir. Não é o meu desejo segurar nada, nada, nenhuma ideia. Deixo ir, eu deixo ir, sabe? E aí, às vezes, vai vir a ideia de, né, o medo de perder, o medo de. Vem automaticamente, né? O medo de ser sozinho, para só para mostrar mesmo o conteúdo da mente. E aí a gente olha, chama o Espírito Santo, perdoa aquilo ali, entrega, pede a correção, a luz da verdade e deixa ir, deixe ir, deixe também vir, deixe que não, a gente não precisa segurar. Tem que ser assim, tem que ser você, tem que ser com você, não tem que. Eu deixo ir e deixo vir. Só assistir, assistir. É, não é o nosso desejo se relacionar desse lugar para manter essa manutenção. Isso é algo que sempre me incomodou muito, e sendo bem honesta aqui, eu fiquei por muito tempo assim, até que esse ano, para mim, eu dei um basta, assim, numa experiência, assim, num relacionamento, que eu falei, Jesus, eu não quero mais esse lugar na mente, de ficar ali todos os dias, mantendo aquele relacionamento, né? É, obviamente que não é sobre isso, mas é a intenção que está por trás disso, né? De manter, eu preciso manter aqui. Então, todo dia eu estava ali mantendo, fazendo uma manutenção naquele relacionamento. Olha, tô aqui. Olha o que eu tô fazendo. Olha isso aqui. Parecia um compartilhamento e às vezes era um compartilhamento genuíno mesmo, mas tinha também o medo de perder, o medo de faltar, o medo de ficar sem. E isso é escassez. E essa não é a nossa oração, confirmar esse sistema de pensamento de escassez. E quando eu percebi que eu estava me limitando realmente, limitando o meu ser, né? Tentando limitar o meu ser, pensei, Jesus, não quero mais. Eu deixo ir, eu vou soltar. Oh, deixa aí. É, é é uma travessia mesmo, porque a gente tem muito medo, né, do amor. A gente tem muito medo da liberdade verdadeira. A gente fala que quer, mas a gente não quer. A gente está nesse processo de querer isso, de querer realmente isso, mas a gente ainda tem medo dessa liberdade verdadeira, da felicidade perfeita, porque ela não depende de nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhum lugar, nenhuma cena, nenhuma experiência, nada. E o ego se sente muito ofendido com isso. Como assim? Como assim você pode ser feliz e livre agora do passado, de tudo, sem fazer nada? Não, não é possível. Você tem que correr atrás. Você tem que. A liberdade não é assim fácil.
E o passado, ele é toda essa historinha que eu fico me contando para me convencer de que isso aqui é muito bom para mim. Nossa, e que isso aqui é suficiente, isso aqui é tudo, Priscila. Olha o passado de Priscila, a profissional que Priscila foi. Olha tudo que Priscila fez, tudo que Priscila construiu. Deixa ir, eu deixo ir, eu deixo ir, deixo ir. E o que não, que parece ainda estar aqui, que seja só uma ferramenta para me levar além, não para eu me convencer de que eu posso me contentar com a felicidade futura. Então, eu nem sei por que que veio tudo isso agora, mas com certeza é para mim, para eu me lembrar que não tem ninguém lá fora. Então, o passado acabou, ele não pode me tocar. Eu deixo ir. Vamos praticar isso hoje, gente? Eu deixo ir. Eu deixo você ir. Com alguém que você sente que está tendo muito esforço, um relacionamento que está tendo muito esforço, que tem esse desejo de só manter ali, caso você precise se sentir um pouco melhor em algum dia. Deixa aí, deixa aí. Libera, sabe? Libera. Libere-se, libere-se. E vamos muito juntos nesse sim, na prática dessa lição, experimentar a abundância real. Nossa, isso é muito profundo mesmo, muito simples e muito profundo. Experimentar a abundância real. A verdade é sempre abundante, deixa aí que não é. Tudo que a gente tenta segurar tem escassez, vem de um lugar escasso, seja o que for. Segurar para não perder, segurar para não ficar sem, segurar porque vai faltar, segurar porque eu preciso dessa pessoa, porque ela é especial para mim. É lindo, mas é escasso. E aí a gente tem esse poder de escolher o que que eu quero ensinar para mim, o que que eu quero, o que que eu quero aprender. E aí pedir muita ajuda a Jesus, porque a gente precisa. E é isso, vamos juntos. Gratidão por esse encontro e nos vemos amanhã. Beijos e até amanhã. Tchau.